Boa tardes tarde, o buenos días para algunos y ou bom algunas que nos dia para escuchan alguns que nos de otras partes escutam de y en outras otros horarios. partes Les com queremos outros horários, agradecer outro fuso muchísimo que horário. estén Queremos acompañando en este agradecer momento, en este espacio, en que esta estejam nos presentación. acompanhando nesse espaço, nessa Decir que para nosotros es apresentação. un gusto, además de Dizer que para saludarles, nós é um prazer dar não apertura a la só por presentación cumprimentar del vocês, cuaderno mas de tê-los debate aqui na proyecto de las apresentação do compañías caderno de allí. debate Está número 7 da titulado Cultura Delegação da América Latina, Digital en las ciudades intitulado educadoras. Cultura Esta es Digital una nas Cidades publicación que nos Educadoras. invita a É uma profundizar publicação que nos en una temática convida a clave de nuestro aprofundar encuentro, de nuestro num tema tiempo. chave dos Nos nossos ofrece tempos, conceptos, que oferece ejemplos alguns y enfoques conceitos, que exemplos, enriquecen nuestra mirada y focos que contribuyen a enriquecem fortalecer nosso nuestra olhar e tarea contribuem de para la fortalecer a nossa acción tarefa de cotidiana ações de poner en cotidianas, práctica los de principios de la colocar em Carta de prática os Ciudades princípios da Educadoras. Carta de Cidades Sabemos que Educadoras. nuestra tarea en el ámbito Sabemos que local, nossa nuestra tarefa, no responsabilidad va nosso más allá contexto de la local, a gestión nossa del servicio responsabilidade, para além da educativo, gestão e comprometido dos en ser serviços parte de com os esta quais red de nós nos ciudades educadoras, comprometemos, en por contribuir fazermos parte activamente dessa a la rede de cidades construcción educadoras, de é comunidades más contribuir para a justas, más construção de uma participativas, comunidade mais comunidades justa, mais sostenibles, cohesionadas. participativa, Y para lograrlo es e que, fundamental para reconocer que conseguir nuestras isso, é ciudades, grandes o fundamental pequeñas, reconhecer que as nossas son cidades, entornos grandes ou educativos pequenas, donde são e cada vivem no política entorno de pública, cada comunicação, acción vivendo cada institucional ação e puede cada tener política un impacto pública, e formativo. cada ação pública Como dice pode la ter um Carta de impacto Ciudades Educadoras, formativo. la ciudad Como diz a educadora se Carta de fija donde la Cidades educación no se Educadoras, é aquela restringe a onde las a aulas, educação não se sino que restringe só impregna às todos salas los de aula, espacios de la vida mas urbana. ocupa todos os espaços da vida Son, urbana. en la ciudad hay diferentes São a áreas, como es cidade, la há cultura, diferentes el áreas ambiente, nas el cidades, urbanismo, la cultura, salud, la urbanismo, meio juventud, la ambiente, a participación ciudadana, saúde, la a tecnología, participação cidadã, entre a otras que tecnologia, articuladas entre pueden outras generar que, oportunidades de articuladas, podem aprendizaje a lo gerar largo de la oportunidades de vida para aprendizagem ao todas las longo da personas vida e que para habitamos todas as la ciudad. pessoas que habitamos as Este es en un cidades. contexto de profundas Esse é um transformaciones contexto sociales, de profunda ecológicas y tecnológicas. transformação Este es el social, enfoque de este econômica, cuaderno que tecnológica, proponemos hacer. e o foco Como desse decimos muchas veces en caderno la está muito asociación, no estamos vigente. viviendo solo una Muitas etapa de vezes cambio, dizemos que sino não un vivemos cambio somente uma etapa verdadero de de etapa. mudanças, mas Y en realmente este uma escenario la mudança cultura digital verdadeira. E emerge nesse como un cenário de eje cultura digital, transversal que aparece como um impacta eixo transversal, directamente en cómo nos impacta comunicamos, cómo diretamente a aprendemos, cómo forma de participamos y comunicarmos, construimos como ciudadanía. nós Por eso participamos e este como cuaderno nos construímos a propone cidadania. reflexionar Este cómo caderno propõe incorporar uma esta cultura reflexão digital desde una sobre como perspectiva incorporar essa equitativa, cultura digital numa inclusiva y perspectiva democrática. que No seja se trata digital, solo de inclusiva e implementar democrática. tecnología Não en é nuestras só ciudades, implementar tecnologia nas sino comprender cidades, sus mas implicaciones y compreender ponerla al todas as servicio del bien implicâncias común, que del existem e desarrollo colocar a humano y tecnologia ao colectivo. bem comum, a serviço do bem comum e ao En desenvolvimento de nuestros cada uma das cidades. respectivos ámbitos A partir podemos dos nossos y contextos, debemos os nossos respectivos asumir un rol contextos, nós activo, devemos assumir garantizando um el acceso papel equitativo a las ativo, herramientas garantindo digitales, acesso promoviendo un equitativo às pensamiento ferramentas crítico digitais, y promovendo um fomentando la pensamento participación crítico e ciudadana também a través de incentivando a medios participação digitales y cidadã asegurando que esta através de meios transformación no digitais excluya a e nadie en las garantindo ciudades. que essa transformação não Recordamos exclua que a la ninguém educación em nossas ciudadana es cidades. clave para Nós afrontar dizemos estos que a grandes educação desafíos cidadã de é nuestros chave tiempos, para como son enfrentar os la grandes crisis desafios do nosso climática, la tempo, como desigualdad, a crise la polarización climática, social, la desigualdade, polarização desinformación, y social, que las ciudades con sus desinformação ou falta de recursos, sus informação, e as saberes y cidades, sus com os capacidades recursos, com os institucionales, saberes, com as pueden ser capacidades espacios institucionais, podem estratégicos de ser um transformación. espaço Por eso, estratégico de con este transformação. cuaderno, Por isso, por estamos meio deste invitando caderno, no nós solo a reflexionar, convidamos não sino só a también que a possam que pueda ser refletir, mas que una possa herramienta ser práctica para utilizado como uma avanzar en las tareas ferramenta cotidianas prática que para nos que invite a avancemos na construir tarefa cotidiana e que verdaderas nos convida a ciudades construir educadoras en verdadeiras la era digital. cidades educadoras na era Los animo digital. entonces Eu a entusiasmo a todos revisar este vocês, escenario que encorajo hemos a todos vocês vivido a que con una mirada revisem todo o abierta, conteúdo una com um actitud olhar proactiva, que nos aberto, com uma preguntemos atitude qué proativa, podemos
e que nos perguntemos o que nós podemos aplicar em cada uma das nossas áreas, como podemos gerar sinergias com outros setores, com outros territórios, quais são as pequenas ações que podem ser geradas através desse conteúdo. E para aprofundar esse conteúdo e conhecer um pouco mais sobre o que está nesse caderno, vamos ter a participação e moderação e a palavra de Gisela Signorelli. Ela é doutora em Ciências Políticas, docente e pesquisadora da Universidade Nacional de Rosário, consultora sênior do Banco Interamericano de Desenvolvimento e a compiladora desta publicação, e vai compartilhar os principais eixos de aprendizagem e vai conversar com alguns dos autores que estão aqui também presentes e que nós agradecemos muitíssimo a todos que vão participar e aos que nos acompanham também, e a todos em geral, por todas as contribuições e pelo tempo que dispensam para estar aqui conosco. Agradeço especialmente a Gisele e passo a palavra a Gisela para que tome a direção desse espaço. Gracias, Laura. Buenas tardes. Muito obrigada, Laura. Boa tarde a todos e todas. É um prazer compartilhar com vocês esse espaço e ter chegado na apresentação desse caderno. Os autores e autores que estão aqui presentes, nós sabem que nós começamos o caminho em outubro do ano passado e que queríamos que cada um desses espaços cobrisse e pudesse gerar uma forma de reflexão sobre um tema muito complexo e profundo, que atravessa desde a vida cotidiana até a vida pública das nossas cidades. Justamente este caderno foi pensado num esquema de começar debatendo sobre as questões vinculadas ao uso de dados, à informação pública, como a inteligência artificial é um desafio dos novos tempos, e a partir daí debater sobre a transparência e combater a desinformação, e também buscando o equilíbrio entre as tecnotopias e as tecnofobias. O que tem de bom esse caderno é que sai dessa polaridade, e acontece muito quando lemos algumas questões vinculadas à temática, autores estão muito têm opinião de que são ruins, e justamente há outros que acreditam, por exemplo, eu também, no extremo de polaridade, achamos que a tecnologia é parte do processo do futuro. Para não cair num capítulo de Black Mirror, o objetivo desse caderno é buscar as maneiras de encontrar como humanos com a tecnologia nas cidades. Por isso, o primeiro capítulo resolver um dos grandes problemas, que é resolver os problemas da questão digital, que é resolver o que fazer com as fake news e como fazer com que a cidadania tenha uma informação de qualidade. Segundo momento, no segundo capítulo, queríamos discutir as questões sobre participação, mobilização social, inovação, compartilhar as diferentes tecnologias que estão disponíveis. Por isso, começamos com a inteligência artificial, laboratório de inovação digital, e recuperamos um diálogo com Agustín Frizera, porque falamos sobre o que está nesse campo do digital. Capítulo 3 tenta falar sobre outro grande problema que tem a ver com as brechas de tecnologias, e nesse capítulo discutem alguns autores sobre infância e tecnologia, pensar também as brechas que tem a ver com os idosos, e por último, que tem a ver com a educação à distância, no campo, por exemplo, da educação ambiental, a educação para desenvolvimento. Cada capítulo tem, além disso, além dos desenvolvimentos teórico-práticos sobre algumas dessas temáticas, tem um fechamento com uma entrevista com alguns atores que consideramos relevantes,
E buscamos diferentes links para que vocês possam experimentar. Então, eles trazem algumas experiências, porque são capítulos breves. Isso pedimos aos autores, e depois vão ter experiências na cidade das redes e compartilhar o que fizeram sobre cultura digital em cada uma das cidades. E, lá representando a diversidade da rede de cidades educadores na América Latina, temos experiências desde o sul da Argentina até o México, passando por toda a América Latina. O convite é para quem ainda não fez, ler o caderno e, como falava Laura, refletir conosco a partir dos elementos provocadores para poder continuar construindo a cultura digital como oportunidade. É um pouco isso o que os autores fizeram, cada um com a sua diversidade, para propor alguma coisa diferente sobre esse tema. Agradeço a todos os autores, alguns deles que estão aqui acompanhando, que escreveram esses capítulos. A Karina Cabo está conosco, a Rosa Roy, Carmen Pineda Nebot, que também participaram. Também temos outras pessoas aqui acompanhando. E Ignacio Sanseovich, que tiveram muito boa predisposição e acompanharam esse diálogo para termos hoje o caderno. O que eu quero contar agora é como nós vamos nos organizar para compartilhar com vocês um pouco em sintonia com como é o caderno. A ideia é que a palavra circule entre todos. E não vamos fazer apresentações tipo conferências, vamos fazer um diálogo com quem está aqui neste painel. Temos a honra de ter a presença de Karina Cabo, que é doutora de Ciências da Educação na Universidade de Rosário, e tem outros estudos. Karina é autora de vários livros, destaco A Escola para Quê? E aqui é muito importante o que trazia a Laura também, como poder combinar o diálogo da escola tradicional com as cidades como uma forma diferente de educar. E também a escola Rebeldes em Tempos Digitais é outro livro da autoria dela. Agradeço, Karina. Da Javier Arteaga, da Colômbia, tem especialização em opinião pública e marketing político. Ele é professor de Bucaramanga, diretor da consultora de pensamento Feeling, consultor e de outras questões, e tem um currículo muito comprido que podem pesquisar na internet. Agradeço, Javier, pela presença aqui. Por último, vão estar neste painel outras pessoas que fazem parte da equipe de Prisma, que fazem parte da experiência que temos aqui neste caderno, como nós falamos no início. Mariana é pedagoga e outras questões, ela é doutora também trabalha em Prisma. Ele é Fernando, é professor de literatura e língua portuguesa, também é mestre em estudos literários. Também é doutor em letras pela mesma universidade. Agradecemos a todos, agradecemos por nos acompanharem e ser parte desta experiência dos cadernos. A dinâmica vai ser que vocês possam conversar e dialogar e possam continuar dialogando depois. Vamos fazer uma primeira roda de perguntas, na qual vamos ter uma pergunta para cada um dos colegas que estão aqui. Eles vão ter 5 minutos para responder aproximadamente a essa pergunta. E depois vamos ter uma segunda roda e eles vão ter uma pergunta de elemento provocador para compartilhar as reflexões, e depois vamos ter perguntas do público e tudo o que vocês queiram compartilhar.
unos 15 minutos finales Queremos para que dedicar os podamos 15 dialogar minutos entre todos finais más allá para de que las possamos dialogar, dificultades que a veces traen las cuestiones para virtuales. além En ese das sentido, les dificuldades invitamos, que por supuesto, possamos a ter. levantar su mano y abrir sus micrófonos cuando lo deseen. Así que bueno, si estamos listos y les Já parece, vamos estamos a preparados. arrancar Se vocês estão de acordo, já con vamos Karina começar com a y nos Karina. gustaría que E ella nos cuente gostaríamos qué de que principios ela nos pedagógicos conte deberían qual é o tener los perfil gobiernos locales pedagógico que al deveriam diseñar ter os políticas públicas de governos para cultura digital desenhar, para en sus projetar distintos políticas municipios. públicas digitais. Bueno, buenas tardes para todos. Boa Gracias tarde por la para invitación. todos. Estoy Obrigada feliz pelo para participar convite. en este Muito panel. obrigada Y por bueno, yo creo que los participar gobiernos deste locales lo que painel. pueden hacer Eu acredito que os governos fundamentalmente es locais darle o que podem prioridad a las fazer infancias. Las infancias que fundamentalmente desde muy é chiquititas tienen pensar nas acceso a la infâncias, tecnología que desde as facilitadas por los infâncias devem adultos, ter ¿no? Entonces creo acesso que à tecnologia e nosotros, ser desde los facilitado pelos gobiernos, adultos. desde las Nós, através instituciones dos sociales, governos e das tenemos que valorar a instituições los niños sociais, como actores devemos sociales, como valorizar as sujetos de crianças como derechos, ¿no? atores Con sociais, capacidad como de sujeitos decisión. de Siempre direito, hablamos de los com derechos de los niños y de capacidade las de niñas, decisão. Sempre derecho a la falamos do alimentación, direito das derecho a la crianças, vivienda, derecho direito à sanitario. La educación alimentação, direito à para los niños y niñas moradia, es muy importante que direito ellos puedan también a jogar, a decidir brincar, mas acerca também é de importante que eles possam lo que les decidir incumbe, ¿no? Entonces, sobre o reconocer que que es muy eles importante podem esa etapa fazer, subjetiva, esa reconhecer que é etapa donde los chicos importante se van essa formando y donde los etapa adultos vamos subjetiva onde as orientándolos. crianças vão se Entonces hay que formando tener sumo e que cuidado. nós, Hoy Laura adultos, recién te devemos decía, guiá-los. bueno, Hoje, Laura, una no época de princípio, grandes dizia: cambios. bom, Claro que é sí. uma época de Ya en grandes el año 2012, mudanças. el Isso piloto é del certo, já podcast no ano de planteó tres 2012, grandes cambios en la historia de la foi humanidad. Por un colocado lado, el de la três invención de la grandes escritura, por mudanças el na otro lado, la humanidade. Por um invención de la lado, imprenta é, y luego el a invenção surgimiento de la da tecnología. Es da decir, ¿qué prensa e marca la também o tecnología como surgimento un da gran cambio de tecnologia. Marca a paradigma? tecnologia como Creo uma que es grande así. mudança de Realmente es un paradigma. cambio E é sumamente assim, importante que tenemos que realmente é tener uma en cuenta. mudança Incluso muito otros importante que nós autores como devemos Guy levar em Portman, por conta. ejemplo, cuando Inclusive, hablaba de outros las atores, infancias, como Guy decía que Portman, está quando falava das desapareciendo la infâncias, infancia. dizia Allá en que el está año desaparecendo a 1999, infância. previo al nuevo No ano milenio, de decía que 1999, antes do novo la infancia milênio, como categoría de análisis dizia, está desapareciendo y que como la uma teoria de televisión análise, que está está desaparecendo quitando porque a secretos a la infancia televisão respecto del está adulto. tirando O os sea, el segredos niño da tiene, el infância em adulto relação respecto del niño no ao tiene ser secretos adulto. sobre As la vista, crianças sobre el dinero, sobre el já sexo. não têm Los niños dinheiro, têm entran a acesso televisores y sobre, pueden já acceder a ligam a información televisão e podem que dice que aceder, quizás podem que ter antes acesso tenían a acceso personas de segredos que antes, antes ¿no? não Entonces, bueno, tinham creo que eso acesso, como también es economia, importante para política e tudo pensar, mais. ¿no? Sobre Então é todo en la interessante tecnología, que en pensar, estos últimos 20 años principalmente na nos ha invadido de tal tecnologia, que manera. Yo nestes creo que últimos también anos algo que más allá de invadiram a priorizar a todos las nós. infancias y de Além de cuidar la priorizar as experiencia de las infâncias, infancias, o donde ya cuidado que muchos nós no devemos juegan en ter la com a plaza infância é não pública, sino que la deixar plaza as cada vez crianças, nós una vemos que já plataforma. quase não Bueno, brincam nas ¿cómo praças democratizar públicas, que a plataforma cómo passa a ser democratizar o jogo. Como el acceso a la democratizar, então, o tecnología? Pero acesso à democratizar el tecnologia? acceso y la apropiación. A mí me parece que es Democratizar muy o importante acesso e que a los niños accedan a apropriação. É Internet, esta importante que as herramienta que le da crianças muchas possam ter oportunidades, pero que acesso à también tiene internet. muchos É uma riesgos. ferramenta que dá Entonces, oportunidade, mas também que oferece muitos el acceso es riscos. sumamente Então, importante, que ter todos los niños y acesso é niñas importante e tengan todas as acceso, pero crianças también la possam ter apropiación, acesso, también mas la a educación que le podemos apropriação dar e a institución, educação que nós institucionalmente, podemos dar familia, através da escuela, para que los tecnologia, chicos se apropien família, y para que escola, para que no as desde muy crianças se chiquitos aprendan apropriem el buen uso de desde la pequenos e tecnología, ¿no? possam Creo que eso aprender de es uma boa sumamente importante maneira para o uso evitar, da bueno, todo esto que tecnologia. nosotros Isso é vemos importante activamente, porque como nós por ejemplo vemos e el como acoso, como las dedicar dificultades que para trae Internet. enfrentar Y os entendiendo que problemas los sérios chicos que acceden a existem, la entendendo que as tecnología en un crianças 46% entram, creo que en casa y un 46% 49% en la das escuela, crianças plantea entram em acesso com a Yakutal. tecnologia, Entonces los chicos acceden 46% a la desde tecnología en casa, mas casa estão o en la sempre em escuela, donde hay una contato através de democratización. casa ou Y es da sumamente escola, importante que então os los adultos adultos seamos devemos estar responsables conscientes e de este responsáveis para derecho, pero también acompanhá-los. creo yo, y es fundamental Também que los gobiernos acredito que é locales fundamental que tengan os políticas governos públicas locais adecuadas a esto, ¿no? tenham políticas públicas Obviamente, adequadas a para essa finalizar, la circunstância. alfabetización digital. E para Nosotros, los finalizar, a pedagogos en ciencias de la alfabetização educación, siempre digital. planteamos es muy Nós, como importante pedagogos aprender e a leer y estudantes escribir, da aprender a ciência da decodificar, educação, aprender a a comprender, importância de pero no aprender a ler, a olvidemos escrever, a la decodificar, tecnología. aprender a ler e Entonces, ¿cómo escrever enseñamos e também esa colocar a alfabetización tecnologia, para que como realmente ensinar essa exista una alfabetização apropiación de las tecnologías como uma para el buen uso, apropriação da sabiendo que los tecnologia chicos para o obviamente bom uso, acceden sabendo que as crianças asiduamente, entram e periódicamente estão a estos assiduamente productos
acessando a internet. No me quiero pasar el tiempo, creo que Não estoy quero passar do tempo, 4 acho que eu minutos fui me bastante sobraba, 1 minuto. concisa. Bueno, Ainda tinha 1 minuto si querés después te la disponível, dejo Karina. para Se aprovechar você las, quiser, depois eu las deixo preguntas esse más minuto para que adelante. você Y justo cuando aproveite me na quedé nova pensando en eso de que pergunta. decías Muito de obrigada, si, Karina. si robamos Fiquei o no robamos pensando nesse infancia, assunto de esto quando me liguem as parece televisões, né, que já muy é uma relevante. mudança e já é um interrogante Vamos a darle interessante desse palabra a las acesso áreas das crianças para à reflexionar de qué tecnologia. manera lo que Vamos ver decían agora de que puede ser maneira también algo cada político y algo indivíduo pode ser comunitario en el também algo contexto de político esta e algo cultura digital. comunitário ¿Y em cuál relação crees, Ale, que com o puede ser el texto potencial digital transformador e o que de vocês todo acham este que podem entorno ser um urbano? potencial transformador em relação ao contexto Bueno, urbano. un saludo a todos y Bom, todas. Agradecer esta eu cumprimento invitación a de su todos participación e agradeço a en el cuaderno, participação como nesse también lugar e a a participação no este caderno e webinario. também neste momento Yo creo que estamos viviendo en este momento extraordinário. Eu uno acho que nós estamos vivendo de las um dos instancias más momentos bellas en la de historia de la humanidad. instâncias mais lindas da história da Y humanidade. E, precisamente porque una de las cualidades humanas fundamentalmente, porque uma das que más nos diferencia prioridades de todo humanas es e el que mais tema nos creativo, es la diferencia creatividad. é o sistema, é a Y nos criatividade. encontramos en un momento Então, donde con el estamos surgimiento de la num inteligencia momento com o artificial surgimento da se ha inteligência puesto muy artificial, en duda passou el a haver avance, dúvidas em la discusión relação com o sobre avanço, eso as que tanto nos discussões diferencia a los seres sobre humanos, que es la isso que creatividad. tanto nos diferencia como Y seres humanos, que é a a criatividade. diferencia de encontrar una brecha E, diferentemente de tecnológica o encontrar digital, uma brecha ou estamos lacuna encontrando una brecha digital, estamos precisamente creativa. encontrando Y uma eso por eso es importante en brecha ou todos los procesos lacuna que estamos criativa. desarrollando. Isso é muito importante em Entonces, tudo que qué es lo estamos que hemos encontrado? desenvolvendo. O que nós Primero, encontramos decir então? que la inteligencia Primeiro, artificial, así eu como lo diria decía que a Karina inteligência ahora, artificial, como está, dizia a en mi Karina, opinión, hasta por na encima minha de esos opinião, momentos está históricos inclusive que son por el desarrollo de la cima imprenta, el dos desarrollo fatos de históricos, que foi o Internet y desenvolvimento tantos da otros imprensa ou da hechos internet, históricos. ou Esto está outros todavía por encima lugares de eso. Es históricos. increíble lo Isso que está está sucediendo. acima de tudo. É Y incrível o que ahora tem acontecido eso comienza a ultimamente, generarse una mas nos brecha entre los permitiu que están pro ver que se inteligencia está artificial, los que están gerando en uma contra, brecha, uma lacuna dos que estão muchas a veces favor sin e ni siquiera contra utilizar o uso la IA, do sino digital, da era comenzar digital, a inclusive discutir de saber y usar ou y armar discutir unos temas guias ou armar algumas ambientales, temáticas de ambientais, pérdida de felicidad humana ou y de perda tantas otras cosas. da parte humana Pero em lo que hemos si. encontrado nosotros Mas o que que nós estamos como vimos, en la esencia de ver cómo podemos e o que aprovechar esta está na nueva tecnología, essência para hemos poder encontrado aproveitar a primero tecnologia, un concepto que es fundamental é y um es el de la conceito cointeligencia. O fundamental, que é o sea, da tomar a la IA co-inteligência. como, no como una herramienta, Tomar um sino guia não como precisamente uma como nosotros ferramenta, llamamos mas una como tecnología nós chamamos social uma que tecnologia permite el social desarrollo de que nuestra creatividad permite o precisamente para el avance desenvolvimento da en nossa la cultura criatividade, justamente escolar, para o en temas avanço de em salud, relação en temas à de educación cultura, y a demás. temas de Cuando saúde, uno de mira educação em nossas a la IA de cidades. esa manera, la creatividad Quando nos ha llevado a fazemos uma visão em índices que relação nunca a antes isso, habíamos a alcanzado. Es criatividade nos levou a increíble âmbitos antes lo que hemos inalcançáveis, a logrado contextos que antes eram las personas inalcançáveis. É o que que nós vivíamos en el mundo conseguimos, creativo antes. todas as Entonces, ¿qué es lo pessoas que hemos que encontrado estivemos con no este mundo análisis y anterior. con O que nós ejercicios que encontramos hemos estado através dessa trabajando? Que análise, la de gran brecha se da en exercícios este que estamos momento trabalhando, qué é que a podemos grande hacer cuando brecha ou tenemos todas estas lacuna herramientas de é la o IA que que podemos fazer sobrepasan quando nuestra encontramos capacidad a com veces tantas humana ferramentas da y sobre todo inteligência nuestra artificial capacidad e creativa. que Cuando nos sentamos a supera trabajar en un chat GPT y nos a no nossa sabemos qué capacidade preguntarle, criativa. pues ese proceso Às nos vezes está não diciendo, sabemos o que ya lo sabía, perguntar, o que eles no estão me di dizendo. Ai, não, cuenta já sabia cómo disso. Não potenciar y es encontro, às vezes, precisamente o no por eixo de una como brecha en el potencializar, rendimiento de la IA, não por sino uma por una brecha ou brecha lacuna, en el mas desarrollo por creativo de la persona. de Y como es fazer ahí o donde nosotros hemos desenvolvimento dicho, de nada criativo da sirve pessoa. E comenzar a aí é dar que quando cursos de vemos manejo que de não IA adianta o dar sobre cursos como capacitación en cerrar esa operar brecha, IA sino en ou ver cómo comenzamos a potenciar desde las formar ciudades, desde las as escuelas, desde las pessoas, universidades y mas demás, como nuestra potencializar nas capacidad creativa cidades e para el nas escolas a aprovechamiento de nossa esta capacidade tecnología. criativa Cuando eso para se logra, aproveitar essa es increíble, tecnologia. Quando conseguimos pasa a isso, segundo o plano esa resultado é discusión incrível de la IA.
E essa discussão acabamos de passa a segundo plano. hacer Deixamos de discutir procesos sobre a IA. con personas Passamos a fazer um no exercício com videntes, personas pessoas ciegas, não que videntes, pessoas desarrollaron un cegas, afiche para que un tema muy importante para nuestra ciudad, desenvolveram um que es tema el muito carnaval. Es lo importante que para a mueve nossa la cidade, que economía, é o la carnaval, que cultura, el move turismo, muito a el parte de patrimonio cultural, economia, y cultura con e personas patrimônio que no cultural pueden da ver humanidade aqui no nosso el país. póster del E pessoas que carnaval, não podiam ver fue isso algo increíble. puderam desenvolver alguns Fue posters de mucho más grande carnaval lo que em entendieron forma las para os não noticias, videntes, e foi la muito gente que mais vino desde importante do que Bolsonaro, passar uma como decíamos notícia todos, das más pessoas que que la vieram herramienta en ver o que sí, nós la guía estávamos publicitaria fazendo, y demás, mas a fue la ferramenta idea em en si general de da cómo IA, vincular a a través de un proceso ideia creativo a criativa de estas como personas vincular um con processo el criativo a desarrollo essas pessoas com o de un tema tan desenvolvimento importante de ciudad da como es esto. inteligência Entonces yo para artificial cerrar numa quisiera temática decir importante para que essas pessoas não lo que he videntes. notado O que eu precisamente queria es el dizer tema de também, o que eu creatividad, entendiendo percebi como que é um la tema de creatividad de hacer las criatividade, cosas o resolver los problemas de una entendendo manera criatividade alternativa. como para Entonces, mejor que lo resolver que se hace anteriormente, problemas através da más económico, tecnologia, cuadra e de perfecto uma maneira con el também desarrollo econômica, de mas la mais IA importante generativa é o para que perfeito personas que no desenvolvimento da tengan IA esas para que posibilidades, pessoas muchas que veces não lo que tenían tenham en nuestra cabeza buenas possibilidades ou ideas, que pero no las nós podíamos pensamos em desarrollar, sean muitas ideias, mas capacitados que não ese podemos conocimiento desenvolver, y e permita poder usar esse permitir que mucho más conhecimento datos con para participación ciudadana y demás, maiores posibilitar dados e tantas cosas maior que queremos hacer por nuestra participação dos ciudad. cidadãos e tudo que nós queremos fazer para as nossas Excelente, gracias Javier, cidades. sobre todo por cumplir con Muito tu obrigado, compromiso, Xavier, pero e por por lo respeitar o tempo potente de também, la pela intervención, quedo ahí potência para que da después podamos conversar intervenção. sobre algunas de estas Depois experiencias vamos que tienen en conversar sobre sí algumas das ahí en el experiências que cuaderno vocês también, têm, algunas vinculadas a estos que platos aparecem del no carnaval, caderno, que les hemos dejado sobre o ahí por links carnaval para também, que que você se falou, interesen, pero me e gustaría que que después estão podamos disponíveis, profundizar mas também depois en vamos estas conversar um experiencias, incluso pouco con sobre essas poblaciones aborígenes. experiências Ustedes com también vienen de la populações zona, me parece que es indígenas potente lo e que están haciendo outras. y que Tem muita desmitifica un força que poco vocês algunas estão cuestiones fazendo vinculadas e o lo malo del demistifica avance de la inteligencia o artificial. Así mal, o que ruim da gracias inteligência por ese aporte. artificial. Bueno, Obrigada pela Marian y Luis, contribuição. bienvenidos. Mariane Gracias e también Luiz, por ser parte obrigada. de este panel. Obrigada por fazer La parte deste pregunta para ustedes painel. A tenía que ver pergunta para con qué vocês tem a ver aprendizajes com quais são as destacarían aprendizagens sobre el que trabajo vocês destacariam intersectorial, es sobre o decir, todo lo que se trabalho tiene que vincular a la intersetorial, educación, la aquilo que vincula cultura a y la educação, a tecnología, cultura e a para tecnologia, garantizar una para ciudadanía digital garantir que uma sea cidadania inclusiva y que pueda digital que seja sostenerse en el inclusiva e que tiempo. possa ter sustentabilidade no tempo. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham. O Luiz que vai trazer, né, a fala dele, a colocação dele na sequência. A gente agradece, a gente acredita que são ações como esta, né, que nos tornam cidades coeducadoras. Bom, com relação à questão, né, nos parece que o Prisma ilustra bem os nossos esforços intersetoriais no que tange a cidadania digital, porque foi muito a partir dele que nós intensificamos aqui em Passo Fundo as nossas ações de diálogo e de aprendizado ao longo da vida. Afinal, antes de mais nada, o Prisma é um espaço de linguagens, é um espaço de narrativas, as quais articulam diálogos com e entre as gerações, a partir de uma metodologia de aprendizagem criativa. Assim, as atividades intergeracionais que envolviam o fazer lúdico e as narrativas nos ajudaram a entender, por exemplo, sobre a importância de combater o etarismo para que haja uma cidadania digital inclusiva, mas que também através desse processo criativo e é possível a gente aprender a aprender, e assim aprender ao longo da vida. Ou seja, cada geração, em cada tempo histórico, vai interagir, né? Interage e vai interagir com a digitalidade de uma forma única. Por isso, não podemos deixar ninguém à deriva, né? Nem hoje, nem no amanhã. Não podemos abandonar agora ou no futuro os idosos precisando de letramento digital com um ritmo personalizado, nem as infâncias e as juventudes que demandam espaços seguros, éticos e inventivos, onde elas possam criar e não apenas consumir a tecnologia digital, né? Por isso, da importância da aprendizagem criativa, de aprender a aprender, de manter uma cultura de aprendizagem sustentável na cidade, né? Além do Prisma, aqui em Passo Fundo, a gente criou mais 8 espaços intersetoriais que têm uma gestão compartilhada entre 2 ou mais secretarias municipais. São esses espaços que a gente chama de espaços não formais de educação, mas que convergem e difundem não só esses ensinamentos que eu trago agora, mas também os princípios da Carta das Cidades Educadoras.
Alguns deles são, a gente chama de escolas públicas, né? Alguns deles, por exemplo, são as escolas públicas, a escola pública de geração, a escola pública de trânsito, de arte e criatividade, de música, das profissões, de sustentabilidade, inovação, de esporte. Todos esses espaços atendem diferentes públicos de forma gratuita e intencionalmente plurigeracionais. Luiz? Muito bem, boa tarde. É um prazer estar com vocês, assumindo a palavra assim para falar um pouco mais especificamente a respeito do Prisma Espaço Geek, no qual tenho trabalhado com a coordenação pedagógica, e aproveitando essa colocação da Mari, dentro do contexto das propostas desenvolvidas em Passo Fundo com as escolas públicas, mas é preciso lembrar que Passo Fundo tem uma história da qual o Prisma é um legado também. Então, o Prisma se encontra numa posição privilegiada nessa conjunção histórica que é o desenvolvimento das ações em prol da formação de leitores e dessa emancipação cidadã por meio especialmente da leitura. Então é notável como o Prisma se coloca como um dos legados da Passo Fundo Capital Nacional da Literatura, né? É um título que foi atribuído à cidade devido às diversas movimentações em torno da literatura, da leitura literária e da leitura de modo amplo e geral, mas principalmente por conta das jornadas de literatura, né? Jornadas nacionais de literatura, mas com, em sua abrangência, mas também muito internacionais, à medida que se tornaram Passo Fundo um epicentro de cultura literária ao longo de mais de 30 anos, né? Recebendo autores, pensadores contemporâneos de diversos estados do Brasil, de diversos países, para discutir a leitura literária e para viver literatura, né? Então, dentro dessas mobilizações que Passo Fundo se torna a capital nacional da literatura, essas mobilizações que foram protagonizadas pela professora Tânia Rezin ao longo desse tempo, né, a idealizadora das jornadas e também do Prisma Espaço Geek, né? Já no final da década passada, o espaço ele veio a se tornar público e aberto a partir de 2020, já enfrentando o contexto de pandemia e tendo que se reinventar desde o princípio, né? Então, o Prisma tem essa potência de estar num caminho que ele é tanto legado dessa história que Passo Fundo tem, quanto também um precursor das escolas públicas às quais a Mariane se referiu agora há pouco, né? Então, nos parece que, nesse sentido, o Prisma ele é em si um testemunho da potência que pode ter essa promoção de uma cidadania digital plena, ancorada na reflexão e na ação, pensando sempre os estatutos de leitura contemporâneos, né? Então, isso nos parece um exemplo de uma prática sustentável ao longo do tempo e capaz de promover cidadania digital à medida que se propõe a isso dentro desse histórico estabelecido, né? Gracias a ustedes, realmente hace muchos años que existe este Obrigada a espacio y vocês, esto es muitos anos já totalmente que estão nesse destacable. Sabemos espaço, realmente é um quienes espaço hemos estado en de gestión y quienes estamos destaque, en gestión lo difícil que es e sostener nós un que espacio estamos de em esta gestão magnitud a lo largo sabemos del que tiempo. é Así que importante realmente sustentar que esse sepan tipo de contar que es posible espaços durante o es muy tempo, alentador e é y además importante me ver quedo con que é esta idea de possível, que isso los entusiasma, e eu padres, las juventudes fico no com sean a solamente ideia de consumidores que de as la tecnología, infâncias sino de que não también sejam só puedan ser agentes, o ¿no? Me consumo da parece que eso es tecnologia, mas que parte também que possam de ser nuestro gran debate en agentes este e que momento de la possam gente fazer desconformada con parte la do que está em tecnología o de la debate nesse tecnología. momento, da Me parece transformação que que se el faz espacio desde ou a partir da de Prisma es tecnologia e com a un ejemplo en ese tecnologia. sentido y ojalá E sirva Prisma para é um exemplo motivar neste que se sentido, multipliquen en otras e é latitudes. importante Así para que gracias. incentivar que possa ser Bueno, con esto replicada a cerramos atitude la de vocês ou a primera ação de ronda vocês. de
Com isso, nós fechamos a primeira roda de perguntas e vamos dar início à segunda roda, que é uma só pergunta e que é comum para os 4 expositores, os 4 palestrantes, e tem que ver como as cidades educadoras podem planejar, planejar projetos de cultura digital, não seja somente aproximar a tecnologia, mas criar empatia com os cidadãos. Eu vou deixar para vocês agora ver se podemos fazer uma conversa, um debate com as pessoas também que estão em relação à Prisma e também com os outros palestrantes. Começamos, então? Sí, adelante. Sim, Mariane, você pode começar? Então, gente, a gente acredita que essas políticas públicas para uma efetiva cidadania digital começa quando a gente consegue promover espaços e tempos democráticos, né, que podem oportunizar a elaboração dessas políticas públicas, seja sobre tecnologia digitais, ou seja, através das tecnologias digitais. Portanto, a gente precisa investir na agência humana, oportunizando os cidadãos a dialogar sobre a cultura digital e também intervir na cidade a partir dela, né? Interagindo e participando da cidade, entendendo a função social que tem as tecnologias digitais. Aqui em Passo Fundo, além do Prisma, a gente tem outros equipamentos públicos que a gente consegue promover esses contextos democráticos de acesso ou de formação ou de ação, agência, enfim, sobre e também a partir das tecnologias digitais. Por exemplo, todas as nossas escolas públicas municipais são equipadas com laboratórios makers, e também todas as crianças têm o componente curricular na grade curricular de cultura digital, que faz interlocução com mais outros 2 componentes, que é cidadania global e também pensamento científico. Isso está na grade curricular nas escolas, né? Nós também temos clubes de robótica, nós temos o programa Professor do Século XXI, que além de formação de professores, no ETE a gente trabalha também com o fomento, né, de equipamentos tecnológicos para os professores, para a posse dos professores, de notebooks. Nós também temos ali na Escola das Profissões, que eu trouxe para vocês, né, que é uma das nossas escolas públicas, que é chancelada pelo Google for Education, e também o nosso centro pós-Covid, que é um centro que foi articulado para sanar as demandas da pandemia. A gente tem essa articulação com esses 2 grupos para acolher, por exemplo, os imigrantes. A gente tem na nossa rede quase 10% de crianças imigrantes já, de todos os países possíveis, com todas as línguas possíveis. Então, a gente tem feito um movimento, por exemplo, de parceria com a plataforma Duolingo, entre outras ações, para trabalhar com língua de acolhimento com o português, né, com a língua portuguesa. Em termos de território, né, todas as nossas praças têm Wi-Fi, todas as nossas praças têm postos de cadastro online para acesso às bicicletas, que são gratuitas para circular, né, nas praças públicas e nas nossas ciclovias. A gente tem diferentes programas de pleito que são em plataformas digitais, como, por exemplo, quais ruas em cada edição de asfaltamento, de novo asfaltamento, vai ser realizado. Quem faz essa votação, essa escolha é o grupo, são as pessoas, o cidadão, e faz isso por meio digital, né? O acesso digital, enfim. E tudo isso tem espaços formativos e de acolher as pessoas que não têm condições de acesso ou de entendimento do uso para poder usar esses recursos. A gente tem mais de 300 serviços que são ofertados pela prefeitura, que podem ser acionados pelo site, pelo aplicativo da plataforma. Então, a gente entende que estes são alguns serviços que promovem o uso da tecnologia digital, e que incutem a cidadania no sentido de a gente conseguir ser agente, né? Agência humana. E isso é provocador, né? Provocador de políticas públicas, além de ser, né, um forte princípio de política pública também. Uhum. Perfeito. E então, nesse contexto que a Mariane propõe, a gente tem a inserção do Prisma Espaço Geek, né, que é esse espaço público disruptivo de aprendizagem criativa
para a formação do leitor contemporâneo. Então, nessa sua função de espaço público, o Prisma reúne essas características que a Mari comenta também como leitura do contemporâneo, pensando numa imagem, assim, me parece uma imagem de caleidoscópio, né, com essas diversas... combina um pouco, né, com a questão ótica que o Prisma propõe, enquanto imagem simbólica. Mas essa imagem de caleidoscópio, que é uma imagem muito propícia, inclusive, para a gente refletir sobre a comunicação na contemporaneidade, né? Tanto nas consequências benéficas quanto naquelas que são condenáveis, sobre as quais considerações que a Gisela já fez anteriormente. Mas dentro desse contexto, o Prisma busca se colocar, ou tem a possibilidade de se colocar como um organizador de sentidos, com a sua proposta pedagógica de aprendizagem criativa baseada em experiências narrativas, certo? Mas não se trata, claro, de entregar sentidos organizados, né? Muito pelo contrário, a ideia é promover oportunidades para que cada leitor, a partir da sua posição própria no mundo, possa desenvolver por meio da autoria uma perspectiva crítica e empática da realidade em que ele vive. E então, nesse sentido, para o Prisma, esse Prisma como espaço caleidoscópico, ele é um espaço de múltiplas linguagens. Então, desde a leitura física do livro até os jogos eletrônicos como princípio pedagógico, né? Enfim, com essa reflexão, né, que por isso que nenhuma atividade desenvolvida no Prisma ela é simples inclusão à cultura digital, apesar de ter essa função de inclusão, mas não é e não pode ser isso, né? Sempre reflexão com o intuito de promoção de cidadania. Então, isso se estabelece tanto no potencial que o espaço tem sobre a cidade enquanto referência pedagógica, enquanto referência de espaço de leitura para os demais espaços educacionais que Passo Fundo oferece, mas também na integração que tem com a cidade. Então, por fim, assim, ressaltar que o Prisma ele se insere dentro do Parque da Gari, que é um parque que foi revitalizado há algum tempo, há pouco mais de uma década, e se tornou assim um centro de encontro da comunidade na cidade. Parte desse processo de revitalização do parque foi a proposta do Prisma, né? Então, ele tem esse potencial, além de ser referência, ele está em contato direto com a comunidade. Gracias, Luis y Marian. Ya me dieron ganas de ir a Paso Fundo, no Muito tengo el gusto. obrigada, Mariane e Supongo que somos más Luiz. de uno Na los que verdade, dá estuvimos en vontade esta de experiencia. ir e conhecer Passo Qué Fundo bien, e qué visitar adelante. vocês. Sí, sí, Muito total, para obrigada. visitarlos. Bueno, Então, dá vontade de yo visitá-los. creo que nosotros Eu desde acredito que sí nós tuvimos mucho, tivemos muchos proyectos, muitas, estuvimos de muy feeling, tivemos involucrados muitos desde el projetos 15M allá por los años envolvidos 2011, a que partir nos do ano llevaron 2000 e a pouco e crear que nos levou a propuestas, criar proyectos, a ganar propostas e elecciones, a incidir en projetos políticas ganhando eleições, ou desde seja, tivemos adentro, uma digamos. incidência na política também, Y enfocamos a toda esa tendencia e tan grande que focamos hubo em toda essa de la misma tendência cultura tão maker, grande de proyectos tan bellos da como la cultura, escuela, que se llamaba de CONEXIS, projetos que es una como das escuela con radio, escolas, es una como a institución de estudios con escola, radio, la escuela nós CONEXIS, dizemos que é uma donde no hay alumnos ex-instituição, sino que porque é exalumnos, contrária, donde não há era todo un alunos, há tema de ex-alunos, mobiliarios que é urbanos y um demás. assunto de Y mobiliários recuerdo também esa época urbanos. que nos E duró eu hasta el lembro de uma época 2018, que durou digamos, até muy fuerte acá, 2018, donde muito estuvimos viendo qué hubiera fortemente pasado aqui, si hubiera e o que existido teria precisamente estas nuevas acontecido que tecnologías se de tivesse inteligencia existido artificial. essas Y tecnologias da lo pongo inteligência así es artificial porque estoy naquele completamente momento? seguro Eu digo de que assim esos porque eu proyectos estou y de esa totalmente tendencia seguro que de la he que visto que se esses ha venido projetos e essa reduciendo, tendência que eu vi que esa foi cultura sendo a nivel reduzida, ou seja, latinoamericano por lo essa menos, cultura a nível tan grande que pasó latino-americano, de pensar las essa ciudades como lugar transformação é común, tão grande de de toda esa pensar as cultura abierta que ha cidades venido reduciendo como ese uma cultura entusiasmo. aberta e Esos com todo esse proyectos, entusiasmo que ¿cómo vemos, podrían llevarse a esses otro nivel precisamente projetos poderiam ser con los ejercicios que levados ahora podemos a hacer? outro nível
com exercícios que agora estamos capacitados para fazer. Pensar que Feeling não é uma organização que está vinculada somente com esse tipo de projetos, mas somos uma consultora de pensamentos que trabalhamos com organizações várias, organizações de mulheres indígenas do mundo todo, e nós sempre estamos preocupados de ver o que nós estamos fazendo como solução e o que podemos aproveitar a partir de nossas cidades. E nasceram projetos que são inspirados nessa improvisação da música do jazz, que conhece como jump, e acrescentamos jump com um i, para que fique como uma experiência da inteligência artificial, buscando resolver problemas onde a inteligência artificial passa a ser um acompanhante. E que é importante, eu dizia antes, que temos que contar projetos para as pessoas não videntes, ou pensar em temas da gastronomia, onde nós vimos que alguns pratos, e buscando convocar chefes da nossa comunidade, inspirados em pratos ou comidas típicas inspiradas no carnaval. E apareceram iguarias muito estranhas e muito específicas vinculadas ao carnaval, mas que ficava essa imagem, uma imagem de um grupo colaborativo gigante, vinculando especificamente ingredientes tradicionais da nossa região, com pratos ideais e iguarias que fomos provando, e vemos então uma inserção e, projetamos, então, moda com a comida, com as estruturas, também outros empreendedores de outros setores. Aqui, a partir desses desenhos, podiam gerar outras peças em diferentes temas, incluindo temáticas de gênero também. Todas as ideias que foram surgindo estão a partir da criatividade humana e que podemos potencializar ou resolver com essas novas ferramentas. Então, como o pensamento final é não ver a IA como uma nova versão de alguma coisa ou uma nova tecnologia, mas como precisamente uma infraestrutura cultural e social, uma tecnologia social, como eu chamo. Isso vai permitir que possamos conectar a cidade no laboratório e podemos trabalhar com pessoas com dados abertos, e que vai ser mais aberto que essas pessoas que não estavam incluídas ou que tinham dificuldades de escrever. Tudo vai facilitar, a comunicação vai facilitar sobre tudo que nós estamos fazendo em relação à cidadania. Temos três elementos chaves: o ensino. O primeiro é aprender a aprender. Isso, como podemos ser especialistas, ou como aprender alguma coisa agora, e dentro de um mês convidar as pessoas para escrever, vai ser diferente do que podemos ver antes ou 5 meses depois. Há uma mudança muito rápida, então é preciso aprender a aprender, e não é tão simples como parece. O segundo pensamento do mundo criativo é falar que, se você é advogado, médico, engenheiro, vincular o potencial do pensamento, do planejamento e do desenho, e a outros níveis incríveis. E também buscar a proximidade de toda a parte da inteligência artificial e toda a tecnologia com os elementos amigáveis, e levar toda essa temática teórica junto com a experiência, que já durante vários anos, fazendo essa conexão, podemos levar a índices maravilhosos. Muito obrigada, é maravilhoso, muito motivador escutar. Quando falamos da inteligência artificial, o mundo que a gente via era um aspecto muito pessimista e que vinha ocupar o lugar da humanidade. Ficou demonstrado que podemos demonstrar que o uso é diferente e que pode ser auxiliar como um laboratório físico e Bueno, la verdad tecnológico. coincido plenamente con mis antecesores Coincido en este caso que plenamente plantea com os meus Javier antecessores, sobre principalmente com o que o Javier y para fala, que haya que un verdadero laboratório laboratorio físico é cívico, maravilhoso. E entonces para que tenemos que haja um capacitar, laboratório tenemos cívico, que devemos proveer una formar, infraestructura digital capacitar e para todos los conseguir ciudadanos. Por ter eso creo uma que es muy importante infraestrutura que en diferente los para barrios, todos os cidadãos, sobre que todo en inclua los todos os sectores más cidadãos, vulnerados,
os bairros e principalmente os setores mais vulneráveis que tenham as ferramentas necessárias para ter acesso à tecnologia. Então, não é só falar da infraestrutura e também da projeção, de ver como cada cidadão pode participar das políticas públicas e que se sintam protagonistas dessas necessidades para que as cidades deles possam funcionar melhor. Também há que investir em inteligência artificial, formação de docente, dos pais, de cuidadores. É muito importante nos bairros trabalhar com as pessoas que cuidam das crianças e ver que depois em casa as pessoas podem estar formadas com responsabilidade e conseguir também levar a robótica de uma maneira consciente. É importante ter um equilíbrio em relação à proteção das infâncias, não pensar só na proibição, mas também permitir que as crianças sejam atores sociais, sujeitos de direito, que desde crianças participem de políticas que possam modificar, mudar e que se sintam protagonistas dessas Muchísimas mudanças. gracias, Karina, también por la Muito obrigada, intervención. Con Karina, esto pela cerramos la sua ronda de intervenção, preguntas e com isso nós previstas fechamos essa y roda que já abrimos estava a quien prevista quiera e vamos abrir abrir a gracias sus quem micrófonos, lo quiser haga y nos participar. traiga sus Quem está aí com o comentarios o sus microfone pode preguntas trazer seus para seguir aquí comentários, unos minutos más. fazer Puedo perguntas, hacer para ese que silencio que se continuemos hace en este momento en el que estoy debatendo acá e hablando al micrófono, conversamos um nadie lo va a pouquinho abrir. mais. Sí, Esse no, me silêncio. parece, la información que nos han A facilitado me parece informação muy que valiosa, trouxeram me parece porque muito estos valiosa, tiempos han ido cambiando porque nestes tempos y que la houve cultura tantas digital se mudanças, a convierte cultura digital converteu-se más allá de la educación, o para sea, las além aulas da tradicionales, las escuelas. educação Es tradicional nas importante escolas, é acercar importante a esos é, ciudadanos de todas las edades, aceitar os los cidadãos niños, de todas los as jóvenes, idades, crianças, ¿verdad? jovens, Las personas, acá en Puerto Rico le llamamos los superadultos, a las idosas. personas mayores de Nós chamamos 65 de años superadultos, y mas de demás. Y 65 me anos parece seriam os interesante que idosos. yo anoto Me que, por parece ejemplo, muito lo que se hace en interessante Caguas, que promoviendo la cultura aqui em digital, Caguas, por exemplo, para promover a cultura precisamente abriéndose digital, de manera há voluntaria, pouco, que siempre ha existido a través para de além do de un site oficial que y de temos, las redes sociales, oficial, e das redes abrimos sociais, un nuevo abrimos espacio, novo que es una espaço, plataforma que é interactiva, ¿verdad? uma plataforma Conectarnos más. interativa, Me pareció que interesante lo que compartieron, que lo chama-se ponemos el Nos espacio para Conectamos también Mais, escuchar los para diferentes saber actores, que ¿verdad? temos que de ouvir os nuestra sociedad, atores da para que se sociedade expresen para específicamente, que puedan eles opinar, possam puedan dar as también suas opiniões darles e que encuestas, possamos puedan colocar evaluar, enquetes ¿verdad? e eles possam avaliar Comenzamos ese proyecto e en mayo del começamos esse 22 sin projeto, que é um tener acceso a projeto internet novo. en los Temos acesso à diferentes internet espacios, nos ¿verdad? De diferentes Caguas a Barrios de espaços Caguas tenemos e unos bairros espacios de Caguas, con temos acceso a internet. espaços com Más me acesso ao pareció Wi-Fi, interesante lo que mencionaron mas de me parece capacitar a também los docentes, sobre o que ¿verdad? A vocês los falavam sobre maestros, a los treinar nuevos estudiantes, os porque ellos también professores, os todavía con la inteligencia estudantes, artificial. porque Y também los temos que treinar maestros no em IA están e en os la mejor professores disposición ainda não de estão poder na melhor apoyar a los estudiantes. disposição de Así que poder apoiar os vamos a estar estudantes nessa integrando, ¿verdad? temática. Então, Ese vamos apoyo integrar también para esse desde nuestro apoio espacio para que poder também, desde os novos espaços, apoyarlos possam en lo que apoiar es os esta nueva tecnología, professores e pero a su treinar vez me na parece IA. interesante porque E nos hemos também me estado parece moviendo interessante precisamente porque a eso, la estivemos nos inteligencia movendo artificial, com a potenciando, inteligência ¿verdad? artificial, Capitalizando esta nueva realidad a potencializando favor essa nova nuestro. Así ferramenta que hicimos que otras seja anotaciones por a ahí. favor e não em Ya contra tenemos una disso. aplicación que se Temos um llama aplicativo Caguas que se Contigo, chama Caguas Cáguas Descalzo. Así Contigo, que todo el mundo la puede bajar en que un para que celular y todos desde ahí pueden possam ver cuáles son las descarregar e actividades, ver quais pueden, são as ¿verdad? Hacer atividades, preguntas porque podem esta nueva ver, plataforma podem pues la fazer pueden literalmente tener perguntas acceso e com a conectando plataforma junto a teniendo também, la que é oportunidad de tener nos conectamos información mais de para las ter personas. No es informação nadie das anónimo, sino que pessoas, escuchar, vamos a que não plantear sejam conversaciones anônimos, eles y a través podem de estos colocar diálogos as podemos hablar opiniões, con las podemos mismas fazer comunidades, ¿verdad? diálogos Así que das me áreas, parece excelente. podemos falar com as comunidades e tudo. Gracias, Mayra, por compartir. No sé, Obrigado, Mayra, Lucila, por si compartilhar activaste tú isso. el Lucila, micrófono não o si sei quieres se foi intervenir. uma ativação enganada ou se você quer intervir, falar alguma coisa. Me parece que se activó nomás el micrófono. Foi um Sí, erro. algo que no mencionamos especialmente, pero Uma sumamente coisa que eu não importante, el falamos, mas acceso é muito y la importante o protección también de acesso los adultos e mayores, a no provisão solamente a para poder adultos, hacer aos trámites, para entrar al idosos, home para fazer banking, sino que también trâmites, para poder mantener una providências, vida para social, para poder poder ter seguir uma en vida contacto con la social, familia. Creo que continuar es sumamente em contato importante com a también incluir a família. los É muito superadultos importante con esa incluir palabra os tan linda que idosos. usa Uma la ciudad de palavra Puerto muito linda Rico. em espanhol que utilizam lá é super idosos, super adultos.
Uma pergunta faço é quando se prepararam e têm parceria com diferentes plataformas, são parcerias com entidades para fortalecer as políticas públicas? Tudo bem, obrigada pela pergunta. Sim, a gente faz, então, toda uma interlocução com essas entidades, né? Então, as sedes de ambas são em São Paulo. Em ambas, a gente preparou todo o material de articulação. Fomos em comitiva, não só a Secretaria de Educação, mas outros articuladores, né, do Executivo, inclusive o prefeito foi junto e apresentou a proposta a ambos para que acontecesse, então, o chancelamento. E a gente tem aí, então, uma parceria com ambas, né, com o Google, que chancelou o nosso Fab Lab dentro da nossa Escola das Profissões, e também o Duolingo, também a gente tem essa parceria, né? Que foi todo esse movimento, a gente explicar muito sobre esse movimento das cidades educadoras, que a gente participa, sobre os princípios, e de que modo essa proposta, né? As propostas que a gente tinha para cada uma dessas empresas, entidades, poderia qualificar esse processo, né? E são parcerias, né? Principalmente com o Duolingo, foi uma parceria totalmente gratuita, gratuita. E poderíamos ter acesso às propostas para ver como é que vocês resolveram essa questão? Sim, gente, todos os nossos projetos, Todos incluindo nuestros proyectos, incluyendo que a este gente trouxe, y além otros que eu exemplifiquei que das escolas traes, públicas, o lo que Prisma, simplifiqué las que é a escuelas nossa primeira públicas y escola pública que a Prisma, gente que es nuestra primera escuela pública abraça dentro, né, no nosso que, coração, que estamos que muy está no coração da orgullosos y nossa queremos cidade, mucho. né? Están preguntando por la grabación, Laura. Yo no Estão sé si ustedes perguntando pueden. pela Sí, sí, gravação, Laura. sí, claro, claro. Eu Sí, ia sí, comentar te iba a isso. comentar, no sé si Eu ia no hay más comentar. preguntas, Não sei se tem mais perguntas. Se não, para comentar. vamos Sí, fazer o fechamento e esto se comentar. está grabando y va a Esta estar apresentação foi disponible toda en la web gravada, vai de estar la delegación, disponibilizada no, no educadora site da delegação, Cidades Educadoras, bueno, van a poder revivir e vocês vão toda la poder presentación. reviver toda El essa cuaderno está apresentação. O disponible caderno digital, número 7 também está el idioma completo disponível está en la digitalmente, de delegación, forma digital, com todo o castellano y trabalho que foi feito portugués, através da y son delegação. descargables. Está em português e em También espanhol. tenemos un formato E também papel temos um que formato los de haremos papel saber, no sé dónde la que cámara lo nós toma, vamos que hicimos ver, não sei se algunos vocês podem ver, ejemplares, fizemos por lo alguns menos uno, a cada exemplares, ciudad le va a e depois llegar, cada es uma das justo cidades vai obligatorio. receber um, Hicimos e, una edición e de fizemos algunos uma pocos edição para de tenerlos también alguns, en para formato ter de papel. também em formato de No sé si papel, para quedan poder más chegar a vocês. preguntas, Gise, Não si sei se ainda quieres tem mais decir alguma algo, si no pergunta, se ya Gisela quer cerramos. fazer alguma observação, Bueno, ou se de já nuestra damos parte, por encerrada. agradecerles Eu muchísimo, agradeço bueno, a muitíssimo. Gisela A por partir haber das cidades moderado y educadoras, eu agradeço acompañado a a Gisela cada una de por las ter personas moderado inscrito, esse a cada uno de encontro e los também ter autores, convocado a nos cada uma acompaña das Karina pessoas que Javier escreveram, y que a estão nos todos los que han acompanhando, participado de la Karina, publicación, Javier e a todos cada que una de las participaram da ciudades que han publicação, compartido a sus cada uma das experiencias en cidades que este cuaderno. compartilharam suas experiências Es un nesse caderno. proceso É um largo y processo arduo muito longo e lograr árduo. hacer todo esto, E por eso conseguir es fazer tudo un gran isso, trabajo, pero lo sabemos que é um valoramos mucho, grande son trabalho e documentos que valorizamos quedan, muito, porque que são están disponibles, elementos que todos ficam e que tienen estão información, disponíveis e todos cada podem artículo tiene acessar una a essa página informação. Cada um respectiva, dos pueden artigos tem contactarse as tanto con páginas, quien escribió cualquier o otra site, como vocês información que quieran puderem, ampliar, se podem pueden conectar a nuestro conectar-se ou correo contactar, electrónico, entrar em siempre, contato com siempre essas pessoas, vamos a ou também por responder. meio eletrônico Y conosco, bueno, nada, sempre vão invitarlos, obter si uma no lo hicieron resposta. todavía, E também a que lean convidamos el a que cuaderno, a que hagan leiam o más caderno, anotaciones. que façam Agradecerles a as quienes se conectaron nossas, hoy as por su contribuições que tiempo possam fazer também y que a nos todos, permite e tener estos agradecemos encuentros toda donde a podemos participação. intercambiar Esperamos sobre ter distintos outros temas encontros que nos para desafían, interatuar, aprender interagir a com outros pensar en desafios nuevas e que nos acciones, provocam a ver pensar em cómo hacemos outras para que ações nuestras e ciudades para sean cada saber vez como más fazer com que justas, nossas más cidades sejam mais sostenibles, más justas, educadoras.
mais otimistas, mais educadoras, principalmente. Muitíssimo obrigada a todos e todas. Vai ficar a gravação para que vocês voltem a escutar tranquilamente. Espero que tenham aproveitado esse momento e que possam reviver através da gravação. Muitíssimo obrigada. Até o próximo encontro. Muito obrigada a todos pelo espaço e pela oportunidade. Aprendi muito fazendo a compilação deste caderno e agradeço também essa possibilidade. E sempre é um motivo para fazer um novo caderno proximamente, com novas experiências. E muito obrigada e que tenham todos uma boa tarde.